Aqui é o professor Cavo Lima, seja bem-vindo, tá, ao nosso canal. Já te inscreve logo que é para dar aquela força, tá? E só fica com o vídeo. Vamos lá, vamos para cima. Bem, cá estamos, né? Vamos falar então de divisão, tá bom? Mas aqui a ideia não é a gente aprender a dividir, né? A ideia é a gente aprender a associar o raciocínio lógico envolvendo a prova real da divisão e como as questões vêm cobrando esses temas básicos, né? Porque a gente pensa que básico é fácil, mas não é bem assim. Você pode sim evoluir de um tema que é básico para uma questão difícil, tá? Mas vamos lá, efetue a divisão, tá? Eu vou efetuar essa divisãozinha aqui só para a gente ver a estrutura de uma divisão que é a prova real para te lembrar aí, que eu sei que tu não lembra mais de nada. Olha só, 72 para dividir por 5, né? Eu vou pegar o 7, e aí a gente vai ter 7, vai dar uma divisão não exata, tá? De propósito, tá bom? Então aqui, ó, 7 dividido por 5, a gente tem 1, né? 1 vezes 5 aqui dá 5, fazendo a subtração dá resto 2. Aí eu vou abaixar o 2, tá bom? Ficamos com 22 para dividir por 5, que vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20, né? E aí subtraindo fica 2, tá bom? Eu já vou finalizar aqui a divisão, tá bom? A partir daqui, a gente apelaria para o decimal, que não é o nosso caso. Mas o que é a prova real da divisão e como os concursos gostam de cobrar isso aqui, ó? A estrutura de uma divisão, ela elenca 4 caras, né? Quatro conteúdos específicos, 4 definições, como dividendo, divisor, quociente e resto, beleza? Ó, lá na frente, quando a gente evoluir mais aqui as nossas aulas para o concurso, né, da guarda municipal e também outros concursos, né, que vão abordar esses temas elementares, a gente vai ver que quando a gente procura o dividendo, a gente está buscando o MMC. E quando a gente procura o divisor, a gente está buscando o MDC. E aí a estrutura lógica vai apelar, mas já estou só adiantando o barco que se você dominar aqui os conteúdos básicos, você vai sempre avançando em matemática. Então, olha só, o que diz a prova real da divisão? Diz que o quociente, que é esse cara aqui, vezes o divisor, ou seja, quociente 14, vezes o divisor, que é 5, mais o resto, que é 2, é igual ao dividendo, beleza? Que é igual a 72. É essa estrutura lógica que as questões vão cobrar da gente. Quociente vezes o divisor, mais o resto é igual a dividendo. Veja que eu escrevi aqui sem nem fazer a conta, né? Mas você pode fazer a conta aí que vai dar certinho. 10 vezes 5 é 50. 4 vezes 5 dá 20. Então, a gente tem 70 aqui, né? Mais 2, 72. Então, sempre vai dar certo. Como é que os... Agora eu tô curioso. Como é que as questões cobram isso aí? Vamos lá. Vamos já ver o seguinte. Ó, tá aqui uma para a gente exemplificar. Ó. Um número natural x, ao ser dividido, eu vou logo interpretando ela, tá? Para você olhar aí a estrutura lógica. Ó. O número racional x, ao ser dividido por 8, então eu vou dividir por 8, obtém-se um quociente 3, está aqui. O valor de x para que o resto seja o maior possível é. O que é resto na divisão, gente? Olha para essa estrutura aqui de cima. Resto é toda vez que o cara que sobra aqui, ó, nessa posição, é menor do que o divisor. Concorda? Então, toda vez que o resto é menor do que o divisor, é resto. Ó, veja só, bem aqui, ó, nesse ponto. Eu vou apagar aqui de propósito, ó. Ó, aqui, sobrou 22. Isso é resto? Não é resto. Por que 22 não foi resto aqui, professor? Porque ainda dava para dividir. Então, sempre que esse cara aqui, ó, ele for maior do que o divisor, que é o 5, ele vai continuar não sendo o resto. Agora, ó, eu fiz 4, né? 4 vezes 5 deu 20, ó. Aí aqui sobrou 2. Opa, aqui sobrou 2, não tem ninguém para baixar, então esse cara passa a ser resto. Então, uma definição que a gente tem por resto é, ele tem que ser alguém que é menor do que o divisor. Se ele for maior do que o divisor, vai dar para dividir. Se for igual ao divisor, vai dar para dividir. Então, ele ainda é quociente, ele não é resto. Então, o resto, ele é menor do que o divisor. Agora, vem cá. O valor de x para que o resto seja maior possível. Qual é o maior resto possível aqui? Só olhando para essa divisão. Se a gente sabe que o resto tem que ser menor do que 8, o maior resto aqui é 7. O maior possível aí é 7. A gente já define esse resto que estava escondido. Por que a gente está definindo como 7? Porque o resto é menor do que o divisor. E o primeiro número que é menor do que divisor aqui, que é menor do que 8, é o 7. E é o maior. Se for 8, vai dar para dividir. Se for 9, vai dar para dividir. Se for 10, vai dar para dividir. Então, o menor aí é o 7, que acaba sendo o maior resto. Agora, é só você calcular o x com a estrutura da prova real. Quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Então, vamos embora lá. Ó. Quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Igualzinho como fizemos aqui. A estrutura lógica é essa. Então, ó, 3 vezes 8 vai ser igual a 24.
mais 7 igual a x. 24 mais 7 aqui vai ser igual a 31, tá bom? X é 31, tá bom? Letra A de avião. Então, pronto. Usamos a estrutura lógica da divisão para responder um problema. Vamos agora aqui a mais um exercício, ó. Guarda civil aí caindo pelo país, né? Você que vai fazer concurso de guarda municipal, você está no lugar certo, tá? E lembrando, se você quiser dar uma olhadinha na nossa aula anterior, ela está aparecendo aí no card, tá? Então, olha só, né? O número natural que é igual ao quociente de 16 dividido por esse número é, tá bom? Eu vou botar aqui a divisão, né? Só para a gente montar a estruturazinha. O número natural, não sei qual é, tô chamando ele de x, beleza? Só que ele é igual ao quociente de 16 dividido por esse número, ou seja, pelo próprio x, né? Ó, 16 dividido por esse número. Esse número foi dito o número natural aqui em cima, né? Então, olha só, é 16 dividido por x, só que, olha só, o número natural que é igual ao quociente. Ou seja, o próprio x é o quociente. Então, eu vou colocar o x como quociente aqui, tá bom? Dividido por esse número é. Então, pronto, a gente tem uma divisão, tá? Bem, e como aqui a divisão não falou em resto algum, subtenderemos que ela é uma divisão exata, tá bom? E agora é só aplicar a prova real da divisão. Vou mudar aqui de cor para um verdinho, olha só. Produto, né, o quociente vezes o divisor, então x vezes x, mais o resto é igual ao dividendo. Daí a gente vai ter x vezes x é x ao quadrado, né? Mais o zero, não precisa botar mais zero aí, igual a 16, tá bom? Como é que resolve esse negócio aqui, pessoal? Equação quadrada incompleta, né? Aqui, ó, você pode ver que o cara está como raiz, tá bom? Aqui como potência, né? E ele vai para o outro lado como radiciação. Você pode pensar assim, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou botar x igual a raiz quadrada de 16. Agora, um adendo, tá? Só que uma observação chata matemática. Quando você faz isso aqui, coloque mais ou menos. Porque eu não sei se você lembra, tem o delta, né? Da fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Tem o x, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, da fórmula, existem duas raízes, uma para o mais, outra para o menos. Então, coloca o mais ou menos quando você estiver estudando, tá? E resolvendo a equação do segundo grau, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Mas você pode pensar assim, tá? Como potência elevado ao expoente 2, ele vai lá como raiz quadrada, beleza? Qual é a raiz quadrada de 16, pessoal? Vai ser igual a 4. Então, a gente vai ter mais ou menos 4 para o x. Pessoal, mas aqui tem 4 e menos 4, ó, estou entre essas duas. Só que a questão disse que o número é natural, né? E menos 4 é um número inteiro, não é número natural, beleza? Natural é só 0, 1, 2, só os positivos, melhor, os não negativos, beleza? Então, aqui a resposta correta vai ser letra C de sexta, tá? Porque menos 4 não é natural, apesar de ter dado a resposta aqui, a questão queria somente o natural. Então, a gente não é besta nem pangaré para isso, né? E se você quiser dar uma olhadinha no uso da fórmula, eu estou deixando um card para você aí com questões sobre a equação do segundo grau. Bem, olha só, vamos lá, né? Unesp, Guarda Civil Municipal, né? Em um cesto, há determinado número de bombons que serão distribuídos entre as crianças presentes em umas festas. Então, ou seja, a gente tem aqui, ó, número de bombons, eu já vou botar B, e as crianças eu vou colocar C, tá? É importante que a gente comece a ler um problema de ponta a ponta, mas internalizando o negócio. Porque se você só pega e lê de um começo a um final, você vai chegar aqui no final sem saber nada do que foi feito no início. Então, vá fazendo e já vai internalizando, tá? Então, determinado número de bombons que serão distribuídos, divididos, né? Esse distribuído significa dividir, ó. Serão repartidos entre as crianças presentes em uma festa. De modo que cada criança receba o mesmo número de bombons. Ou seja, aqui é um divisor comum, tá? Se cada criança receber 2 bombons, ou seja, o que significa isso? Cada criança recebendo 2 bombons. Quer dizer que você pegou o número de bombons e dividiu por 2. Isso vai dar aqui, né, uma quantidade, que eu coloquei um quociente C, de bombons por criança, né? Então, se você tinha lá, sei lá, 10 bombons e você dividiu por 2, você vai ficar com 5. E dá certinho, né? Você tem 10 bombons, a gente vai dar 2 para cada criança, né? Então, esse aqui vai ser o número de crianças presentes, ó. 5 crianças recebendo 2 bombons, né? Então, dá tudo certinho. Então, a estrutura lógica é essa. Número de bombons dividido por 2 vai ser um total de crianças aqui, tá bom? Só que, olha, continua a leitura. Restarão 15 bombons se isso acontecer. Então, aqui a gente tem o resto, 15, né? Então, tá aí a estrutura da divisão. Olha, agora vai mudar o negócio. Mas, se cada criança receber 3 bombons, o que significa isso? Se você pegar o número de bombons agora e dividir por 3, você vai ter uma quantidade total de criança, que é a mesma anterior. Só que agora vai mudar o resto, ó. Vai ser resto 5.
Então, se você pega o número de bombons e divide por 3, você vai ter crianças vezes 3, né? Cada um recebendo 3. Você pode ver. Por que vezes, professor? Prova real. A gente fez aqui diversas vezes. Isso, tá? Então, tá aqui. O que a gente vai aplicar? 2 vezes a prova real. É óbvio que a gente vai ter um sisteminha aí, né? Olha só, vou aplicar aqui, ó, quociente vezes o divisor, que é 2C, tá bom? Mas aqui, professor, é C vezes 2. Gente, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, deixa de choro C vezes 2, para não ficar C2 assim, fica feio, né? É melhor ficar 2C, tá bom? Mais o resto, que é 15, está aqui, ó, igual ao dividendo, tá bom? Que é B. Pronto. Aí, olha só. Aqui também é a prova real, mesma coisa. C vezes 3, que eu vou colocar 3C só para ficar bonito, mais o resto, mais 5, é igual ao dividendo. Pronto, show de bola demais. A questão está querendo o número de bombons, né? A gente tem um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como é que faz isso? Eu vou resolver para cá porque eu não tenho mais espaço aí, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2C, eu vou até colocar de outra cor para não confundir com essa resposta que já estava ali, né? Eita, decolou, mas está aqui, ó. Eu vou mudar de cor, vou colocar aqui um azulzão, ó, que a gente tem a primeira equação, que é 2C, tá bom? Vou até apontar aqui para você não se perder aí. Ó, a gente tem aí 2C mais 15 igual ao número B de bombons, e a gente tem 3C mais 5 igual ao número B de bombons, tá bom? Então, a gente tem esse sistema. Como é que a gente resolve isso aí? Você pode resolver por comparação, caso você queira, tá bom? Como é que é por comparação? Ó, você está vendo que esse prato da balança vale B. Você está vendo que esse prato de uma outra balança também vale B. Ou seja, esses pratos, eles estão valendo a mesma coisa. Logo, eles são iguais, né? Então, 2C, né? 2C mais 15 é a mesma coisa que 3C mais 5, porque eles são Bs. Então, a gente pode expressar isso matematicamente e resolver por comparação, tá? Então, 2C mais 15 é a mesma coisa que 3C mais 5, beleza? E aí, ó, eu vou deixar a incógnita no segundo membro, tá? Mais jogo para mim. Então, ó, o 2C, ele vai para cá como menos 2C. Então, o que ele encontra quando chega lá? Encontra 3C. Irmão, tu tá me devendo 3C aí, ó. Tu tá chegando com menos 2C, tu vai continuar me devendo C, um Czinho aí, tá bom? Então é isso. Imagina o dinheiro sendo C que tu não erra nunca. Ninguém é besta para dinheiro. Tá me devendo 3, compadre. Aí tu chega para me pagar só com 2, porque aquele vem negativo, né? Então tu vai continuar me devendo 1, tá aí. 15, né? O 5 tá aqui positivo, ele vai para lá negativo, tá bom? Menos 5. Então 15 menos 5, a gente vai ter 10. Então o número de crianças aí é 10. Aí você escolhe qualquer uma dessas outras para encontrar o valor de B. Olha aí, ó. Rapaz, se o número de crianças aqui é igual a 10, então eu vou encontrar na primeira aqui, tá bom? Então a gente vai ter 2 vezes 10 mais 15, certo? Aqui a gente vai ter igual a B, né? Obviamente. Então, ó, 2 vezes 10 dá 20. 20 com 15 a gente tem 35 igual a B. Pronto, matou-se o que era doce. O número de bombons aí é 35, letra C. E aqui, caso você queira, você pode confirmar o negócio. Olha só. Vamos lá, vamos colocar aqui nessa primeira, vou até confirmar de verde, só para que não reste dúvida nenhuma para ver o nosso raciocínio como ficou bacana. Ó, 35, o B sendo 35. Vamos lá. Se a gente pegar 35 e dividir por 2, a gente vai ter um resto 15 aqui, né? 35 dividido por 2 tem que ser 10, de acordo com o que a questão disse, né? Já que a gente achou o C igual a 10. Beleza? Ó, 35, se a gente colocar 10, vamos ver se casa certinho, ó. Aqui a gente vai ter 2 vezes 10, né? Que é 20. E o resto 35. Bateu. Essa daqui bateu. Vamos ver a outra aqui, ó. Vamos lá. A outra diz que o B é igual a 35, só que se a gente dividir por 3, vai ter que ser o mesmo 10 e vai sobrar 5. Ó. Bate, as divisões estão batendo. Ó. 10 vezes 3 dá 30, né? E com menos 35 aqui, né? Vai dar 5. 35 menos 30 vai dar 5. Então, tá batendo, o negócio tá batendo, os valores são show de bola. Beleza? Tá aí a estrutura da divisão aplicada aí em concursos e vestibulares. E aí, você gostou do vídeo? Claro, dá uma curtida, velho. Dúvida? Deixa no comentário e te inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!